Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. A lei de cotas, que determina que instituições federais de ensino superior reservem metade das vagas a negros, pardos e indígenas, foi sancionada em 2012 e ainda divide opiniões. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio a Devanira Aparecida Pinheiro, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Unicinos. Também com a gente Jorge Luiz Mendonça, integrante do NEAB, e ainda Elisiane Zors, estagiária de Serviço Social, também do NEAB. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, professora Deva, primeiro a gente queria comentar, então, por que então essa lei, ela divide tantas opiniões, né? Quer dizer, tem pessoas que são favoráveis, acham que ela é justa, mas tem pessoas que acham que não. Bom dia. Para nós é um desafio muito grande pensar nessa divisão, nessa divergência de sujeitos contra as cotas, sujeitos a favor das cotas. Aí há uma conotação de desconhecimento de toda a vivência da população negra escrava. E, a partir daí, toda essa questão das cotas também passa pela reparação dos danos e direitos iguais, né? Os direitos iguais que a gente tem na Constituição Federal. Mas esses direitos iguais para a população negra, elas ficaram retardatárias nesse nosso país. Então, pensar na igualdade racial hoje é pensar numa questão das cotas, mesmo que paliativa, mesmo que temporária, para poder sanar parte desses danos, porque não vai sanar todos, né? Para sanar parte desses danos morais, psíquico, que ficou deixado para a população negra. Então, vai sempre haver divergência, porque parte dessa população também não conhece a história. E a gente trabalha muito nas salas de aula com os alunos, trazendo esse contexto histórico para chegar no momento de entendimento da necessidade das cotas, né? E os alunos só vão compreender, a população toda só vai compreender a necessidade das cotas quando perceber as desvantagens e as ausências dos negros, tanto no mercado de trabalho, nas universidades, A gente nas não escolas. pode negar mesmo que a gente vê, né, muito mais brancos do que negros tendo acesso à universidade, e também na Universidade Federal a gente sabe que geralmente as pessoas que ingressam são pessoas Com que tiveram certeza. acesso também a boas escolas, a um ensino de mais qualidade, digamos assim. É verdade, quero saber do Jorge, então, a opinião dele sobre as cotas também. Olha, baseado... No microfone, por favor, Jorge. Bom dia. Baseado no que foi falado pela Devanir, a minha opinião das cotas, ela com certeza vai ser paliativa, e é. Embora isso, o paliativo hoje, nós temos como se fosse algo que logo ali na frente ia sumir. Mas não vai ser isso. Nós vamos levar muitos anos ainda, até para poder compreendermos. E a gente pode ver qualquer lei que existe, a polêmica que se cria, como foi a lei para o uso obrigatório do capacete, do cinto de segurança, quantos e quantos anos levou, isso tratando-se de vida. E as cotas também não vai ser diferente. Na minha opinião, as cotas se fazem necessário nesse momento. A gente também quer saber a opinião da Elisiane, né? Elisiane, que você que faz estágio no NEAB, conta pra gente também como é que é entrar em contato com esse tipo de assunto e qual a sua opinião. Bem, pensar as cotas raciais de um outro lado, né? Nós falamos sempre que o NEAB é um espaço de discussão, de reflexão em relação à população negra, né? E então, eu, como não negra, tendo essa discussão, percebo que para a gente que não faz parte dessa realidade, não vivencia essas situações citadas pelos colegas até agora, é mais difícil de compreender isso, né? Mas à medida em que a gente toma conhecimento, entra em contato com a realidade social e histórica que vive e que viveu o negro no nosso país, né? A gente consegue ter a dimensão do quanto essas leis, elas são necessárias e importantes para de fato equalizar, né, a igualdade racial mesmo nas universidades. E o próprio Jorge pode dar um exemplo, né, Jorge? O senhor tem um neto, né, que estuda hoje numa faculdade particular, ele entrou através também do sistema de cotas. Caso contrário, a sua família, a família dele, teria condições de arcar com os custos de uma universidade? Não, com certeza não teriam, porque, abrindo-se um parênteses em relação a condições, a mãe, a minha filha, é doméstica, tá? E o pai é serviços gerais.
Então, veja bem, para uma faculdade hoje, mesmo que fosse numa faculdade federal, e como você muito bem citou, quem participa de uma universidade federal são pessoas com poder aquisitivo maior. Não que tenha que pagar a mensalidade, mas a aquisição do material para continuar estudando é muito difícil. Então, com certeza, o meu neto e os meus familiares não teriam condições de bancar uma faculdade, mesmo que fosse uma faculdade gratuita. Claro, né, Deva? É evidente que se a gente for pensar no problema na raiz, o que seria o ideal? As escolas, às vezes lá no ensino básico, as condições de igualdade mesmo. Mas se a gente pensa que hoje a gente precisa dar um passo adiante, essa seria a melhor solução, né? Como o Jorge também bem comentou, para esse momento é isso que a gente precisa, talvez mais adiante a gente tenha superado isso, mas acho que é a melhor forma de pensar em relação a essas cotas. Com certeza, hoje a gente está dentro de uma universidade, que não são todas, que tem um trabalho como feito dentro da Unicinos, e isso é reconhecido a nível nacional. Nós tivemos em Brasília semana passada, retrasada, dando conta um pouco das ações que está sendo assumida aqui na universidade. E para nós, olhando dentro da universidade, o papel das universidades é formar o professor, o futuro professor que vai ter uma formação e uma visão de igualdades das etnias. Até que aconteça essa dimensão de formação continuada, com certeza as cotas seriam um auxílio, mesmo que paliativo. Mas também as universidades, tantas comunitárias, públicas, estaduais, né, na discussão em Brasília, todas elas têm um papel nessa formação. Inclusive, a senhora até trouxe uma obra aqui para mostrar para a gente, que também mãos, pode elucidar, o Rodrigo está mostrando aqui, o pessoal vai pegar direitinho, que pode elucidar também sobre essa questão das cotas, né, Deva? Com certeza, e a nível nacional está havendo uma articulação para perceber nas escolas, nas secretarias de educação e os papéis das universidades nesta formação, né? Então, a gente teve esse encontro em Brasília, foi na CAPES, já também forçando um pouco esse olhar da CAPES para as pesquisas, as extensões e principalmente a formação desse professor que está lá na escola, né, que tem essa dificuldade de conhecimento histórico, principalmente. A gente tem outro ponto também que a gente queria comentar, né, Rodrigo, que se estende também à universidade, perpassa aí. Que é o concurso público, na verdade, também, né, que o Senado agora recentemente aprovou a reserva de 20% das vagas, então, de concursos públicos para negros. Vocês acham que é interessante isso? Quero perguntar para o Jorge, inclusive, é interessante? É uma boa forma de conseguir também outras vagas ou não? Ou isso também é um paliativo no momento? Sim, com certeza, porque se nós pararmos para ver o que o governo do Estado ou o governo federal vinha exigindo, inclusive exigindo e criando novos espaços para o debate, como no caso da criação da CEPIR em 2003, sempre cobrando do Estado dos estados e município, mas até então nós não tínhamos isso lá na sua raiz, ou lá no topo, que é o governo federal. Se nós pararmos para ver, São Leopoldo, vamos tirar como exemplo São Leopoldo. Qual o negro que nós enxergamos num banco? Aí eu faço a pergunta. Estudos nós temos, mas por que nós não conseguimos ocupar aquele espaço? Se nós vamos, a partir daí das cotas, e isso está comprovado, pelas pesquisas mesmo comprovam, que o aproveitamento dos cotistas, tanto no Enem como no ProUni, e em especial no ProUni, é um aproveitamento acima da média. Até porque, para continuar estudando, eles têm que ter uma nota acima, ou no mínimo na média, que é de 8. Então, vejamos bem, e o governo federal até então não tinha, que é o primeiro. São Leopoldo, nós temos a lei das cotas desde 2005, 2006, no concurso público, 12%. Já existe essa lei, muitos entraram, e aí nos concursos públicos. Teve na Guarda Municipal, muitos entraram pela Guarda. O que nós temos é uma dificuldade de um acompanhamento do cumprimento dessas leis. Ou seja, o controle social
para ver Não se... adianta, claro, ela existir e também não ser aplicada, né? A fiscalização. Exatamente. Antes da gente encerrar, a gente queria saber de Elisiane. Então, Elisiane, você, o que espera em relação a esse debate, né? O que você espera encontrar em relação a isso? Ou que a gente possa superar como sociedade, dar um passo à frente em relação a esse assunto? Eu penso que é possível que essa polêmica ela seja, de alguma forma, esclarecida à medida em que a gente, não negros, né, se disponha também a perceber essa realidade e compreender a razão de existir das cotas, né? Então, acredito que sim, que é possível, mas exige também uma aproximação, um olhar mais esclarecedor em relação a isso. Bom, mais informações então sobre o trabalho desenvolvido pelo NEAB, basta acessar o site unicinos.br/blogs/NEAB. Isso mesmo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações e até o próximo encontro. Muito obrigada. Nós que agradecemos também essa oportunidade de também estar ocupando esse espaço, né, para falar do nosso ponto de vista e expor também para a população toda esse conhecimento e essa busca de reconhecimento da população negra, indígena. E eu sempre trabalho também com a questão da branquitude, né, que os brancos também possam se perguntar que cor sou eu, de onde eu vim. Tá certo, Deva. Fica aí, então, né? Isso aí. Essa provocação. Muito obrigada. Muito Até a obrigado. próxima. A seguir, você confere os detalhes da agenda cultural e a previsão do tempo para este sábado. A gente já volta.